E hoje eu quero trazer para nós uma mensagem de reflexão, que aponta para a transformação, que aponta para avanço, que aponta para um despertar. Queridos, algo que orando nesses dias, o Senhor trouxe à minha mente, ao meu coração, que se cada pessoa que esteve presente nos últimos 21 dias nessa casa, em nossos cultos, nas nossas reuniões de orações, se cada pessoa decidir por viver uma vida intensa, consagrada, por honrar o legado do pastor Clemente, da pastora Clausi, que está sobre o pastor Mateus e a pastora Dani, se cada pessoa decidir ser intensa, uma vida consagrada e honrar por esse legado, não nos restam dúvidas que o avivamento virá. E diante disso eu vou investir um pouco mais, um tempo na introdução, para montar todo o plano de fundo dessa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu quero pedir à mídia para estar projetando Josué capítulo 1, você que está com sua Bíblia física aí, pode acompanhar também, ou pelos telões. Josué do capítulo 1 ao verso 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Verso 3: como prometi a Moisés, todo lugar onde puseram os pés darei a vocês. Seu território se estenderá ao deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande. No oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que se prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Verso 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, e os seus caminhos prosperarão, e você será muito bem sucedido. A parte A do verso 9: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Queridos, nesse contexto de Josué, nós podemos ver um homem cheio de Deus, mas um homem que tinha no seu coração um aperto. Josué, ele tinha no seu coração uma tristeza. O Senhor tinha levado Moisés, mas Josué, ele tinha também uma missão de prosseguir. Nós vemos um homem com o coração apertado, vemos um homem com um grande desafio em suas mãos, mas vemos um homem com uma promessa. Vemos um povo como Israel com uma promessa, com uma herança, com um legado a ser honrado. Mas, queridos, para que Israel recebesse essa promessa, essa herança, esse legado, foi necessário antes inclinar o coração e submeter a alguns processos, dos quais alguns eu quero falar aqui hoje. Veja que Deus, Ele não libera grandes coisas, promessas, se nós não estivermos dispostos a pagar um preço por isso. Veja que Deus libera heranças, promessas, deixa um legado sempre após a resposta do povo. Eu não quero focar em obras aqui, embora elas são muito importantes, mas eu quero apontar para transformações necessárias para que possamos receber uma semente e honrar um legado. Deus, Ele escolheu Israel para liberar uma promessa, para fazer algo sobrenatural na história de Israel. Mas Israel precisava antes de receber essa semente e frutificar, Israel precisava de tratar o seu coração. Então Deus foi levando Israel a passar por vários processos. Veja que quando Israel pisa na bola adorando o bezerro de ouro, o que Deus usa Moisés para trazer a Israel? Arrependimento.
Deus encheu o povo, quis trazer arrependimento ao povo, quis trazer temor, quis trazer entrega, quis trazer desejo pela presença dEle, e foi lapidando. E nesse processo, alguns ficaram para trás, porque não estavam dispostos a pagar o preço. Mas aqueles que perseveraram, aqueles que decidiram por caminhar, por ser transformados, por receber da presença de Deus, por viver um arrependimento, ser cheio de temor e ter uma fé inabalável, esses prosseguiram e vivenciaram a promessa. Josué foi um desses. E diante disso, queridos, eu creio que nós recebemos a semente. Mas antes de plantar é necessário preparar a terra, limpar a terra, cavar, adubar, para sim plantar e regar e esperar pela chuva. Nós recebemos uma semente muito poderosa. E queridos, essa mensagem tem como alvo para que possamos preparar a terra para plantar a semente desse legado. Por isso eu coloquei no título dessa mensagem, a semente de um legado. Esse legado que nós estamos recebendo possui um amor incondicional ao Senhor, ao reino, às pessoas. Esse legado que está sobre nós, possui uma generosidade e a verdadeira prosperidade. Esse legado possui abnegação, entrega, consagração. Esse legado foi construído com em torno de uma bacia e uma toalha. Porque eu nunca vi uma família que sempre esteve com uma bacia e uma toalha em suas mãos, para servir e lavar os pés, independentemente de qualquer que seja a pessoa. Esse legado está sobre nós, esse legado que possui uma santidade, um temor e uma devoção ao Senhor. Esse legado que possui promessa de tocar multidões, de ver vidas e famílias sendo transformadas pela palavra e pelo amor à igreja local. Esse legado que possui uma semente de avivamento. Portanto, queridos, precisamos de preparar a terra. Portanto, precisamos de preparar os nossos corações para que essa semente possa cair e frutificar. Em Israel, Deus foi tratando o povo para cada processo, para que os seus corações pudessem estar prontos para vivenciar a promessa, para poder honrar o legado que estava sobre eles. E nós precisamos de também, como Israel, vivenciar os processos. Precisamos de trazer para nós esse processo de transformação, de compreender que nós estamos aqui nessa terra para ver a vida passar, que estamos aqui para vivenciar uma vida com propósitos, que estamos debaixo de um legado incrível, do qual não somos dignos, mas pela graça de Deus nós recebemos e vamos caminhar sobre eles. E trazendo para nós, eu quero trazer alguns pontos. Eu quero tentar ser o mais objetivo possível aqui, para que possamos ter um tempo de adoração e de buscar a presença de Deus, para que essa semente possa germinar dentro de nós e frutificar. Então, vemos que Deus preparou aqui em Josué capítulo 1, Ele liberou um legado sobre Israel. Mas antes, como eu já disse, Deus foi preparando o povo. E eu quero falar sobre essas preparações. Eu quero falar sobre decisões que precisamos de tomar para que possamos frutificar sobre essa semente. O primeiro é uma verdadeira transformação, marcada por arrependimento. Uma terra, antes de receber a semente, ela precisa primeiramente ser limpa. O meu sogro ele tem uma chácara, e ele e minha sogra gostam muito de plantar. E eu fico vendo que antes de plantar qualquer semente, eles limpam a terra, eles ficam preparando a terra, porque muitas vezes a terra vai estar suja, ela precisa ser preparada. Antes eu achava que era só fazer um buraco e colocar, e não, quando eles vão mais cavando, eles vão vendo que tem que tirar algumas coisas ali, tem que limpar a terra. Primeiro ele tem que capinar, ele tem que tirar todo o lixo que pode estar ali, para que depois ele possa cavar. Esse é o primeiro ponto, precisamos de limpar a nossa terra. Precisamos de buscar por arrependimento, porque, queridos, algo que é muito importante compreendermos nos dias de hoje, nos dias do politicamente correto e de algumas outras relatividades que existem, que o arrependimento ainda não saiu de moda, que nós precisamos. Sabe um exemplo bem prático,
sobre o que é uma vida de arrependimento, o que o pecado nos faz. O pecado, que Deus nos separa de Deus. O pecado, ele quebra a nossa aliança com Deus. Em uma mensagem, há muitos anos atrás, o que o Marcos ministrou, nós estávamos lá no clubinho. Ele trouxe uma mensagem que é como se nós fôssemos adotados. Mas antes de ser adotados, nós vivíamos numa fazenda onde havia escravidão, trabalho escravo. E todo dia nós estávamos submetidos a um trabalho escravo, onde nós éramos maltratados, mas enganados, achando que aquilo era bom. Isso é a vida com o pecado. Você fica escravo e fica iludido achando que aquilo é bom. O pecado é justamente aquilo que separa você de Deus. Mas ao conhecer Jesus, através do sangue da cruz, somos adotados pelo Pai. E o Pai fala, olha, você agora é meu herdeiro. Qual herdeiro? Com Jesus Cristo. E eu tenho uma fazenda linda para você, onde agora você não trabalha por escravidão, mas sim por amor ao Pai e por expansão daquilo que também é seu. E quando nós recebemos Jesus, nós estamos vivenciando essa fazenda, da fazenda do Pai, onde nós trabalhamos, mas de uma forma livre, onde é para o nosso Pai, é para o nosso reino, é para tudo que faz parte do nosso Pai. E lá nós somos amados, lá tem liberdade, lá tem amor verdadeiro. Mas, às vezes, por estar acostumado com a escravidão, às vezes podemos querer pular a cerca e voltar para a fazenda, onde nós somos escravizados. Esse é o pecado. Quando nós estamos vivendo uma vida dupla, talvez tendo brechas na área de moralidade sexual, talvez tendo uma vida sexual antes do casamento, talvez com a fofoca, talvez com a maledicência, talvez com outros pecados envolvendo mentiras, envolvendo situações onde você é desonesto, eu não sei, qualquer que seja o pecado, porque para Deus não tem pecadinho, pecadão, pecado é pecado, e pecado nos separa da presença dEle, pecado nos separa dEle. Então, primeiro ponto, nós precisamos de limpar a terra, precisamos, queridos, de vivenciar um arrependimento. E como a pastora Clauzinha ministrava tantas vezes nessa casa, arrependimento é mudança de mente, é mudança de propósito, é mudança de atitude, é uma mudança 180 graus. Em Atos capítulo 3, verso 19, Lucas escreve, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Existem pecados, queridos, que nós precisamos de confessar, porque já se tornaram pecado de estimação. Hoje é o dia de abandonar uma vida dupla, de abandonar pecados que você já tem até um quartinho secreto no seu coração. Tem tudo lá, já tem Netflix, está todo acomodado, é um quarto até top já. Hoje é o dia de fechar esse quarto, arrancar esse pecado oculto. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O arrependimento, ele aponta para uma transformação de dentro para fora. Para que possamos receber essa semente é necessário vencer essa transformação de dentro para fora. Em Tiago 5,16 fala que para que nós possamos ser curados é necessário confessar o nosso pecado uns aos outros. E aí eu quero falar melhor ainda, você procurar uma pessoa madura, um líder na fé, experimentado, para abrir o seu coração. Sabe por quê, queridos? Porque tem pecados que nós tentamos vencer e na nossa própria força nós não conseguimos. Mas ao confessar, passar pelo processo de confissão, aquilo ali quebra algo no mundo espiritual e nos permite caminhar por um caminho de restauração. Por isso que é importante confessar para uma pessoa madura, porque eu já vi, às vezes, algumas situações onde a pessoa procura uma pessoa que é um amigo, e às vezes o amigo não vai ter a maturidade para falar como um pai, vai falar assim, eu entendo, né, cara? É tão difícil transar ficar sem transar antes de casar, é tão difícil, cara, eu te entendo. Mas ele não vai trazer o princípio, ele não vai trazer a luz da palavra. Por isso que é importante, ao confessar, estar com o coração aberto para ouvir a outra pessoa, ser um instrumento de Deus na sua vida. Por isso que o confessar não é para você ser julgado, condenado, mas muito pelo contrário, é para que possamos ser libertos e transformados.
Não podemos querer receber uma semente tão preciosa como a terra que ainda não foi limpa. Não podemos querer continuar vivendo uma vida dupla. Não podemos. Necessário é arrepender. Necessário é passar por arrependimento. Não dá para ser simpatizante do Evangelho, queridos. Não dá. A palavra de Deus nos chama para entrar de todo o coração. Em Jeremias fala, que nós vamos viver os planos de Deus quando nós o buscarmos de forma simpática. Só com o que eu gosto, selecionando. É um playlist do céu. Não! É quando nós buscarmos de todo o coração. Então, necessário é viver um arrependimento. Não dá para viver uma vida dupla. Uma vida que brilha para a terra e brilha para os céus, não. Brilha para as coisas desse mundo, que eu quero dizer. Então, após ter experiência de transformação, de viver um arrependimento, e isso é contínuo, queridos. Não podemos achar que, quando eu aceitei Jesus, eu passei por um processo de arrependimento. Devemos sempre sondar o nosso coração, o que eu preciso de me arrepender? O que está se tornando uma rotina em minha vida, e não mais um acidente? Qual o pecado está se tornando um pecado de estimação? Que eu preciso confessar, que eu preciso buscar mudar. Ei, você não é o nome desse pecado. Porque Satanás, o que ele faz conosco? Ele começa assim, olha, vai, brinca com esse pecado, tem nada a ver. Quando você começa a se envolver com o pecado, ele te chama do nome do pecado. Adúltero, fornicador, mentiroso. Você não é isso. Somos filhos, e o arrependimento tira essa tatuagem de nós. O arrependimento é como se tirasse esse adesivo que está colocado em nossas costas, e nos tornamos filhos, adotados através do sangue de Jesus na cruz. Por isso o arrependimento é tão importante, e como consequência do arrependimento, primeiro, transformação e arrependimento. Segundo, uma vida cheia de temor. Em Salmos 111, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam o bom senso, e ele será louvado para sempre. Em Provérbios 22, verso 4, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, a honra e a vida. Uma vida cheia de temor é construída diariamente com escolhas a trazer para a mente e coração quem Deus é, a sua grandeza, majestade e pureza. Essa consciência vem gerando dentro de nós esse respeito, zelo, reverência e amor. O segundo ponto é ser cheio de temor. O temor a Deus é como cavar. Primeiro nós limpamos a terra, depois nós começamos a cavar. Porque uma vida cheia de temor a Deus é uma vida profunda em relacionamento com Deus. E o temor, queridos, não é um medo somente. Eu tenho medo de Deus. Não, é quando nós compreendemos, nós buscamos diariamente compreender quem Deus é, a sua grandeza, a sua pureza, a sua majestade, o seu amor infinito. Isso vai nos constrangendo tanto, que começamos a ter ainda um respeito muito maior, uma reverência ainda muito maior, que queremos nunca ofender a Ele, nunca desrespeitá-lo, nunca ir contrário a quem Ele é. Quando eu ando em temor, eu não quero brincar com o pecado. Eu não quero flertar. O pecado não é o crush na minha vida. O pecado não é alguém que eu fico mandando uns WhatsApp em certos horários, ou uns directs no Instagram em certos horários. O pecado é alguém que eu quero manter a distância, porque ele ofende totalmente a imagem de Deus. Uma vida temente a Deus não tem espaço para ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Uma vida cheia de temor, ela não quer cada hora agradar ao mundo e a Deus. Ela sabe quem ela é. Ela sabe quem Ele é primeiramente. Por isso é necessário cavar fundo para ser cheio de temor de Deus. Porque quando nós estamos cavando fundo, sendo cheios de temor, não há espaço para o politicamente correto. Esse mal desse século. Não há espaço para querer agradar a gregos e troianos. Não há espaço em querer fazer média com todo mundo. Eu não posso falar do pecado. Meu Deus, o que é isso? Não posso falar, vai ofender a pessoa. Eu falo que casamento de pessoas do mesmo sexo é lindo quando há amor. Sendo que a palavra de Deus é contrária a isso. Eu não posso me posicionar. Não posso me posicionar na empresa. Não.
Eu não posso falar que eu estou indo no culto, mas eu estou pegando o ônibus lotado, eu estou indo na festa, eu estou fazendo tanto de coisa, eu estou aí no salão sem máscara, eu estou fazendo tanto de coisa, mas se eu falar que eu estou indo no culto, vai parecer que eu sou politicamente incorreto. Não podemos nos moldar, nos prostrar ao politicamente correto, às vozes que vêm de fora para dentro. Quando nós somos tementes a Deus, nós compreendemos quem Ele é e queremos a cada dia ser mais parecidos com Ele e zelar por quem Ele é. Eu não quero ficar brincando com o pecado, eu não quero ficar no politicamente correto, eu não quero ficar em cima do muro. Uma vida cheia de temor não tem espaços para concessões. Eu trago à memória a nossa pastora Clausi, que é uma inspiração para nós. Eu nunca conheci uma pessoa tão temente a Deus como ela. Estávamos falando ontem lá em casa. E, queridos, uma coisa que é muito importante, que eu aprendi muito com a pastora Clausi e com o pastor Clemente, que ser temente a Deus não é ser ignorante. Não é ser, como o pastor Clemente falava aos domingos, macambúzio. Ó, caramba, com Deus não se brinca, não sei o quê. Não é ficar quadrado. Não é ser aquela pessoa antipática. Não. É você ser cheio de amor, cheio de graça e cheio de temor. Me lembro muitas vezes que, por ser muito brincalhão, fazer muitas piadas, eu fazia piadas. E a pastora Clausi, com muita sabedoria, com muito jeito, ela dava aquela risada assim: Lucas, isso não, Lucas, ô meu querido, isso não, misericórdia. Falava aquele jeito, era o jeito mais doce, era um sorriso. E isso bastava para eu compreender. Passei do limite. Eu não precisava de uma bronca, era um sorriso. Porque se aquela brincadeira passava do limite, ela com um jeito muito sábio, sabia demonstrar que, olha, pode até ser engraçado, mas eu não vou me dobrar a isso. Ou com situações que às vezes nós compartilhando ali com ela com muita gente falava, era muito peculiar o jeito dela, ela falava assim: meu Deus, isso não pode, gente. Porque ela se enchia de santidade, pureza e temor a Deus. E isso me marcou muito. Nesses quase 20 anos que eu pude conviver com ela, de viver esse temor. E é esse temor que devemos buscar, um temor, queridos, que não precisa de ser uma coisa agressiva, uma coisa ignorante, uma coisa que ofende as pessoas, mas que não se abala, que não se molda, que não abre concessões. Precisamos compreender o caráter de Deus e zelar por Ele e não deixar que nada possa agredir o caráter de Deus. Porque cada concessão que nós fazemos da palavra, nós estamos agredindo ao caráter de Deus. Nós estamos agredindo a imagem de Deus, a quem Ele é. Porque nós somos seus representantes nessa terra. Uma vida cheia de temor, queridos, não fica, querendo ficar agradando somente as pessoas. Com amor, com sabedoria, nós sabemos nos posicionar. Isso é muito importante. Então, quando nós voltamos os olhos para Israel, fazendo esse paralelo, vemos que Deus leva o povo a arrependimento, leva o povo a ser cheio de temor. E trazendo para nós hoje é necessário limpar a terra. Se você está aqui hoje, é tempo de vivenciar um tempo de arrependimento, de vivenciar um tempo de transformação. Nesses últimos dias, nossos cultos e nas gerações, eu vi pessoas que estavam afastadas do Senhor. Eu quero falar sem te expor, mas com muito carinho, com muito amor: ei, meu querido, minha querida, é tempo de vivenciar o arrependimento. É tempo de se voltar para Ele. É tempo de voltar o seu coração a Ele. É tempo de você se entregar a Ele e cavar profundamente. Você que está aqui talvez pela primeira vez, segunda vez, ou está vindo há pouco tempo para essa casa, essa família, eu quero dizer para você: Deus tem um propósito lindo para a sua vida, mas para viver esse propósito lindo é necessário arrepender, necessário abandonar o pecado para que você possa viver uma vida linda com Jesus. E após viver essa vida, começar a viver essa vida linda, vivenciando, continuando, necessário é buscar temor, cavar profundamente. E em seguida, após quando nós vamos cavando fundo, sabe o que acontece? Nós começamos a encontrar algumas pedras, algumas raízes.
E aí vem o terceiro ponto, entregar tudo a Deus. O primeiro é arrependimento, transformações e arrependimento. O segundo é ser cheio de temor. O terceiro é entregue tudo a Cristo. Após cavar fundo, encontraremos pedras ou raízes que precisam ser retiradas, entregues. Por mais desafiador que possa parecer, a melhor escolha é entregar tudo a Cristo. Quer sejam pecados ou situações que propiciam a quedas como pedras, ou até mesmo raízes que a princípio não tem nada demais, mas elas te afastam dos propósitos de Deus tem para a sua vida. Talvez alguns projetos não estarão conectados aos projetos que Deus tem para nós. Talvez certas coisas não são pecados, mas te afastam do propósito. Vou dar 2 exemplos para nós, que é necessário entregar tudo a Cristo. Pedro, após se tornar um pescador, eu acredito que ele queria ser o maior pescador da Galileia. Por que eu penso isso? Porque eu vejo que ele passava a noite inteira para tentar trazer um peixe para casa. Ele não era um cara que desistia, passou 2 horas de pescaria, não deu hoje, Mateus. Pastor Mateus, não deu. Douglas, vou voltar para casa, não deu para pescar. Não, ele ficou a noite inteira. A Bíblia mostra que Pedro virou a noite. Só quem vira a noite trabalhando, quem é consagrado, não quero dizer, porque o horário de Pedro era à noite. Não estou falando para você virar no trabalho, não. Pelo amor de Deus. Eu quero dizer o seguinte, que uma pessoa que é consagrada na empresa, se ela está numa função, ela não deu o horário, a caneta cai. É isso que eu quero dizer. Porque hoje a gente vê muitas pessoas assim, funcionários, estavam trabalhando no normal, nem a mais nem a menos. 4h59, a caneta vai tombando. 5 horas, o cara já está no ponto, dando tchau para todo mundo. Já está no ponto, 5h01, está no ponto esperando o ônibus. Esse tipo de profissional é aquele que talvez só faz o que pede. Não é um funcionário extraordinário. Mas pessoas consagradas, pessoas que querem se tornar o melhor profissional, elas querem entregar tudo que podem dentro daquele período. Não estou falando que uma pessoa consagrada é que vai virar a noite trabalhando, não é isso. Mas ela vai embora depois de ela poder ter feito o melhor que ela poderia ter feito ali. E eu vejo que Pedro era assim. Porque Pedro, a pescaria era à noite. Talvez deu 2, 3 da manhã, não deu nada, Pedro disse, hoje não dá para peixe, vamos embora para casa. Mas não, ele ficou a noite toda. O que me leva a pensar que Pedro queria ser o maior pescador, queria ser um grande pescador. Mas se Pedro tivesse insistido na pesca, não seria o grande apóstolo que foi. Foi necessário Pedro entregar o seu sonho de ser um grande pescador a Deus, para ser um grande apóstolo. Outro exemplo que me marca muito é de William Wilberforce. Quem foi esse William, Lucas? Foi um homem, se eu não me engano, em 1700 ou 1800, agora estou confundindo o século, não lembro exatamente, século 18, que ele tinha o sonho de fazer um seminário, de ser um pastor. Ele queria ser um pregador, ele queria ser, talvez, até um apóstolo, não sei. Mas um dia, em um discipulado, em um tempo de oração, com um grande homem de Deus, chamado John Wesley, John vira para ele e fala, William, o que vai te conectar ao propósito de Deus, não é o seminário, é o parlamento britânico. E o William tomou aquilo para si e decidiu ser um político. E no meu ponto de vista, foi um dos políticos mais relevantes que a igreja inglesa teve no século XVIII. E sabe o que William fez? William derramou sua vida numa causa principal, a abolição da escravidão. William derramou sua vida em lutar para que os escravos pudessem ser tratados como pessoas e não mais escravos. William lutou, derramou sua vida e ao final da sua vida, veio a Inglaterra, abolindo a escravidão. Sabe o que aconteceu? O mundo inteiro foi inspirado pela Inglaterra. William entregou o seu sonho de ser um pregador, mas se tornou um pregador, como dizem, do mercado. Um pregador que estava no parlamento britânico lutando por princípios da palavra de Deus, como a liberdade. Tanto Pedro como William se renderam a Deus e não quiseram deixar que nada o impedisse de plantar a semente de um legado. Pedro continuou o ministério de Jesus, o William de John Wesley. O que eu quero dizer é que não importa onde você esteja, é necessário entregar tudo a Deus para receber a semente e vivenciar o legado.
no seu trabalho, na sua casa. Mas necessário é entregar tudo a Deus, queridos. Necessário é não reter nada, porque quando vamos cavando fundo, podemos descobrir coisas que não podem estar ali para que a semente possa cair. Às vezes vão ser pedras, às vezes raízes de uma relação, raízes de talvez com um pecado, raízes talvez de uma tradição, raízes talvez de uma mentalidade fechada, raízes que estão te impedindo de frutificar, de caminhar sobre a palavra, sobre o legado. Mas é necessário retirar tudo. E talvez também é necessário tirar sementes que Deus não pediu para você plantar e que estão plantadas no seu coração. E queridos, precisamos de sondar nossos corações para ver o que está lá no fundo, para poder retirar tudo. E talvez, queridos, em momentos como esse, tão difíceis, é que damos a oportunidade de vivenciar o que cantamos, de entregar tudo a Ele. Inclusive entregar toda a dor, entregar aquilo que nós não conseguimos compreender. O mais importante é entregar a Ele. Em Filipenses 4, verso 7, Paulo escreve a essa igreja: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nessa mesma mensagem do Bill Johnson, que eu relatei no início da mensagem, ele fala que para que possamos viver um avivamento, precisamos de mergulhar na paz que excede todo entendimento. O que é isso? Precisamos de mergulhar em uma paz que nós não conseguimos compreender. E vamos parar de tentar entender, porque quando nós queremos compreender todas as coisas, podemos estar impedindo de vivenciar esse princípio da paz que excede todo entendimento. O que é isso? É viver uma paz que não dá para explicar, que não dá para racionalizar, que não é racional, mas que vem do céu para nós. Quando nos entregamos tudo a Ele, como aquela canção que é tão difícil de cantar hoje, do Bom Perfume. Ontem estávamos no carro com as meninas e elas amam essa canção da Gabi Sampaio. Elas falam assim: coloca Gabi Sampaio, coloca Um Perfume. E foi tão difícil ouvir aquela música, porque aquela música fala: eu te entrego tudo. E é tudo. Mas é quando nós entregamos a paz que excede todo entendimento, é quando mergulhamos na presença de Deus, é quando somos provados. E podemos sim vivenciar essa paz que excede todo entendimento, queridos. Pode parecer um insulto em dias de tanta tecnologia e acesso a conhecimentos, mas tudo isso não é nada diante da sabedoria e grandeza de Deus. É tempo de se entregar a Ele e parar de tentar entender aquilo que não nos compete entender, e mergulhar nessa paz, e mergulhar na presença dEle, e entregar tudo. E após limpar a terra, transformação, arrependimento, cavar fundo, encher-se de temor, retirar as pedras, as raízes, outras sementes, que é entregar tudo a Cristo. É hora de plantar e adubar a terra. Esse ponto eu coloquei de ter sede e fome por mais de Deus. Ao receber a semente é necessário alimentar a terra com nutrientes, e esses nutrientes são a meditação na palavra, uma vida de oração individual e coletiva, uma busca pela presença de Deus. Que nesses dias possamos nos despertar em uma busca intensa a Jesus, ao Pai, ao nosso amigo Espírito Santo, para que possamos ser como Maria. Queridos, precisamos de limpar a terra, cavar fundo, retirar tudo que está lá no profundo e adubar a terra, buscar pela presença. Nesses dias precisamos, e para sempre, na verdade, de alimentar uma fome, uma sede imensa por Jesus, pela sua palavra, pelo Espírito Santo. Maria, a irmã de Lázaro e Marta, é um exemplo claro disso. Sabe por quê? Quando Maria conheceu Jesus, Marta estava lá querendo preparar a comida, fazendo tudo. O que Maria queria fazer? Estar aos pés de Jesus. Ela queria adorar Jesus, ela tinha fome e sede. Quando Lázaro morreu, o que Maria quis fazer? Marta chegou já bravejando com Jesus. Maria queria a presença de Jesus.
E quando Maria consegue ter aquele perfume, na sociedade no primeiro século, aquilo era tudo que uma mulher poderia ter, aquilo era tudo que simbolizava a sua dignidade, o seu valor para uma sociedade, era um perfume caríssimo. O que ela fez? Ela derramou tudo em Jesus, da cabeça aos pés, porque Maria tinha sede e fome de Deus. Nesses dias precisamos despertar dentro de nós uma sede, uma fome por Deus, fome pela palavra de Deus, e o nosso espírito ser sedento pelo Espírito Santo. Nessas reuniões de orações podemos despertar uma fome por isso, não podemos diminuir, apagar essa fome. Na nossa casa, estávamos falando disso na última célula, acho que foi na última célula presencial. Como que nossa casa foi levada a um tempo de tanta sede e fome na busca de Deus. Nós nunca oramos tanto como oramos esses dias. E queridos, uma coisa que eu mais tenho orado é para que minhas filhas possam ser muito mais apaixonadas do que eu sou por Jesus, do que a Poliana é. E tinha dias que eu chegava em casa e elas estavam deitadas na presença de Deus, orando a Jesus, pedindo ao Espírito Santo. E após reunião de oração, a Letícia começou a falar: pai, eu quero ser batizada pelo Espírito Santo, pai. Eu quero orar em línguas, pai. Eu quero crescer mais, eu quero conhecer, pai, como que é quando eu orar em línguas. Vem de uma vez, eu começo a falar, eu vou aprender um idioma. E eu comecei a explicar para ela, e ela todo dia orando, pedindo ao Senhor para ser batizada com o Espírito Santo. E na semana foi tão agitada, na segunda-feira ela falou: pai, eu quero uma Bíblia de presente. Eu não quero uma Bíblia com gravura, eu quero uma Bíblia normal, pai, para eu ler a palavra de Deus. E foi uma semana tão difícil, falei: filha, eu vou comprar até o final da semana, eu vou arrumar um dia para comprar. Eu não conseguia porque foram dias tão difíceis. E por fim eu falei: filha, até o final da semana eu compro. Ela falou: olha, pai, tudo que você fala você cumpre, então eu vou acreditar. Eu falei: pode acreditar. E eu falei: filha, sábado eu vou comprar. Chegou sexta-feira, ela ajudou, pai, amanhã você vai comprar. Eu vou comprar amanhã, filha. E ela acordou cedo no sábado: pai, é hoje que eu vou comprar? Eu falei: é hoje que eu vou comprar, filha. E ela ficou agitada. E quando poucas vezes eu vi a Letícia receber um presente, ficar tão feliz como ela recebeu a Bíblia. E aí ela foi eu deixei ela na casa da minha mãe, tive um tempo com a Pônia. Quando eu busquei, eu falei assim: vamos assistir um filme aqui em casa agora. Ela falou: pai, eu quero ler a Bíblia. E hoje, quando eu vim para o culto, falei: filha, vamos. Ela: pai, eu quero ler a Bíblia antes de ir para o culto. Começou a gerar dentro dela uma fome pela palavra de Deus. E eu falei: Senhor, é isso que nós precisamos. Não podemos deixar essa semente ser desperdiçada. Se tem algo que eu tenho certeza que há sobre esse legado, que começou no pastor Clemente, pastora Clauzi, está sobre Mateus e a Dani, é um desejo pela palavra de Deus, é um desejo pela presença, em orar, em buscar o Espírito Santo. E se nós queremos honrar esse legado, não podemos ser apáticos ao Espírito, não podemos ser apáticos a esse livro. Nós precisamos trazer para o nosso coração que isso é a resposta à nossa vida, que o Espírito Santo é tudo que nós temos. Talvez os prazeres dessa terra possam parecer grandes, mas eles são nada perto daquilo que é estar na presença de Deus, queridos. E eu quero encorajar você a compreender e trazer isso para você. Porque em cada reunião de oração que nós tivemos esses dias, era uma presença de Deus tão forte, como foi nesse louvor e na adoração, tão forte que nós não podemos desperdiçar isso. Não podemos ter medo, nem limitar o Espírito Santo, mas precisamos de focar nas experiências que já tivemos para viver novas experiências nele. Precisamos trazer ao nosso coração que o Senhor, Ele quer nos dar odres novos para liberar um vinho novo. Quanto mais nos alimentamos, mais maduros, fortalecidos seremos, e maiores serão as nossas experiências com o Papai. Quanto mais fome e sede por Jesus, mais em amor iremos crescer. Quanto mais fome pela palavra, mais humildes seremos. Quanto mais sede pelo Espírito Santo, mais sensíveis iremos nos tornar. Não é tempo de parar. Há um rio no Jordão para atravessar, queridos. E a limpar essa terra, a cavar fundo.
a entregar tudo a Ele, a adubar e deixar até a semente cair. Vamos fazer a nossa parte diariamente, que é regar essa semente, regar, e fazer uma coisa, a única coisa que não nos cabe mais, orar para que venha a chuva. Em 1 Reis, capítulo 18, 42, 44. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto Carmelo, e dobrou-se até o chão, e pôs seu rosto entre os joelhos. Vai, olha em direção no mar. Disse ao seu servo, ele foi e olhou, e não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro, e desça antes que a chuva o impeça. Queridos, para que essa mensagem possa no seu coração, faz assim com sua mão, faz assim comigo, arrependimento, fala comigo, arrependimento, temor, entrega, sede e fome, e clamar pela chuva. Olha para cada dedo para você não esquecer disso. E começar a buscar todos os dias arrependimento, temor, entrega, sede e fome e clamar pela chuva. Esse é o último ponto da mensagem. Quero chamar a banda aqui. Nós não podemos fazer nada além de clamar diariamente para que venha a chuva. Essa chuva é o derramado do Espírito, é o Pentecoste que nós estamos falando há alguns dias aqui nessa casa. E quando nós tiramos a mão do volante, deixamos Jesus nos guiar, é quando falamos que não estamos mais no controle, sim você, Jesus. E que simplesmente fazemos é chamar, clamar para que os céus se abram e que chuva desça sobre nós. Nesse ponto, queridos, nosso foco não está nas coisas desse mundo, mas nas coisas do alto. Deixa eu falar algo para você. Mateus 6,33. Quando você começar, às vezes o Senhor está me mostrando que tem pessoas aqui que estão correndo numa esteira. E correndo. Eu vejo um casal correndo numa esteira, correndo. Está quase tendo um infarto de tanto que corre nessa esteira. Mas não vai a lugar algum, porque está correndo atrás das coisas que Deus não chamou você para correr. Mas quando você começar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas essas coisas que vão ser secundárias na sua vida, vão vir até você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. É um tempo, igreja, de parar de correr nessa esteira desse mundo, dessa vida frenética, voltada para as coisas passageiras e coisas que vão ser perecíveis, e começar a correr por coisas que são eternas. Quando estamos prontos e clamando pela chuva, o nosso coração está focado em coisas do alto, não está focado em pessoas, mas em pessoas, em amar, servir, compartilhar a fé em Cristo Jesus, como único Senhor e Salvador, e principalmente clamar pelo sobrenatural. Queridos, eu não sei quando essa chuva descerá. Aqui em Reis foi na 7ª vez. Talvez seja na 7ª semana desse momento de jejum e oração que nós estamos. Talvez seja hoje, talvez seja amanhã, talvez seja na última semana, a 7ª semana, mas eu creio que a chuva virá. E eu quero falar para nós, assim como Elias e como Pedro em Atos 1, que ficou orando até que viesse o Pentecostes. Nós não podemos parar de orar e de buscar até que a chuva, o Pentecostes venha sobre nós. Queridos, os céus estão abertos sobre nós. Queridos, nós recebemos uma semente da qual nós somos dignos, mas o Senhor nos confiou para plantar e honrar essa semente, para honrar esse legado. A Light não é uma igreja comum. Sem orgulho eu falo isso. Fomos chamados para uma missão, fomos chamados para ser família, fomos chamados para expandir o reino de Deus, para tocar multidões, para viver um evangelho que vai caminhar com uma bacia de água, uma toalha, e lavar os pés de multidões, de pessoas simples e de pessoas nobres, de reis e de pessoas comuns. Vamos tocar todas as esferas,
Mas para isso é necessário arrepender, para isso é necessário encher o seu coração de temor, para isso é necessário entregar tudo a Cristo, para isso é necessário ter sede, fome, e é necessário clamar por chuva. Eu quero concluir. Nós oramos por avivamento, oramos por milagres, oramos por uma árvore pronta, e o Senhor nos respondeu com uma semente mais valiosa dessa casa, de um legado. Uma família que é totalmente entregue. Esse casal, ele ofertou os seus sonhos. Posso falar isso, que eu estava perto, sempre estive nessa casa. Ele ofertou os seus sonhos, carreiras profissionais. Eles ofertaram os seus filhos, ofertaram suas vidas, para que uma igreja nascesse, uma igreja raiz, uma verdadeira família, uma igreja que sempre será imperfeita, mas com pessoas que se amam acima das imperfeições. Esse legado foi derramado como uma oferta mais nobre ao Senhor, e hoje nós temos em nossas mãos essa semente poderosa. Se você quer honrar esse legado, escolha por andar sobre esse trilho. Eu quero convidar você a ficar de pé. Orando essa noite, o Senhor me trouxe uma visão que eu creio que traz muito para nós. É como se a nossa querida pastora Clauzi fosse como um girassol, que floresceu, se tornou esplêndida, brilhou a luz de Cristo, como ninguém brilhou, e gerou muitas sementes. E quando o girassol cumpre o seu propósito, sabe o que acontece? Sabe o que essa flor faz? O Senhor me trouxe a visão, eu fui depois ler na internet e vi que é exatamente assim. Após cumprir o seu propósito, o girassol ele inclina, e as suas pétalas caem, e o botão de girassol, as sementes começam a encolher e cair, e liberar sementes para que caiam nas partes mais profundas da superfície do solo. Onde foi plantado um girassol, nunca ficará sem girassóis. Essa casa nunca vai ficar sem ter um girassol, porque essa semente foi liberada sobre nós. Você quer honrar esse legado? Você quer ser um girassol? Então ande por esse trilho. Arrependimento de todo o coração. Se enche de temor ao Senhor. Entregue tudo a Ele. Comece a pedir ao Senhor por fome e sede de Jesus. A começar por hoje. Comece a buscar como nunca. Eu quero fazer um convite para você. Quer ter sede e fome de Jesus? Esteja amanhã às 20 horas aqui. Vamos ter uma reunião de oração, proclamar para os céus abertos. Clame pela chuva. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Se você necessita hoje começar a viver um processo de arrependimento, comece a falar: Senhor, eu me arrependo. Comece a falar: Senhor, eu quero confessar esse pecado. Eu quero retirar esse pecado da minha vida. Bloqueie esse site, meu irmão. Coloque um ponto final sobre essa situação, meus irmãos. É tempo de arrepender, é tempo de colocar um basta ao pecado, é tempo de inclinar o seu coração, porque Jesus está voltando. Talvez você está uma vida sem temor, você brinca com Deus. É tempo de buscar a ser cheio de temor. Tem sementes que você está plantando que o Senhor não pediu para você plantar. É hora de entregar essa semente. Entregue tudo a Ele. Entregue a sua dor hoje. Entregue essa que tem dentro de você, sobre umas pessoas que estão presas porque querem compreender aquilo que não cabe a você compreender. Entregue tudo ao Senhor.
Tem gente que está desnutrida na fé, está apática à presença, apática ao Espírito Santo que está aqui. Esse lugar está cheio de anjos, o Espírito Santo está se movendo em nosso meio. É tempo de despertar uma sede e uma fome por Ele. Você que está em casa, levante. Você que está em casa, olha, chegou o tempo de parar de ter desculpas e começar a ter uma vida consagrada. Você que está aqui, chegou um tempo de você mergulhar na presença dEle. Para todos nós é um chamado para agora. Chegou o tempo de clamar por chuva. A chuva, quando ela vem, a chuva profética simboliza a provisão de Deus. A chuva simboliza que vai lavar tudo o que precisa ser lavado em nossa terra, em nosso coração, para que possamos deixar a semente germinar, criar raízes profundas e frutificar. Queridos, é tempo de você viver coisas que você nunca pensou ou sonhou. É tempo de se jogar na presença dEle. Só podemos fazer uma coisa nesse domingo, e a faremos, que é buscar a Ele. Quer buscar a Ele, quer se derramar. Olha, se você quiser agora ficar de joelhos, se você quiser ficar andando, eu quero encorajar você agora a adorar Jesus com tudo que você tem. Olha, queridos, há uma semente da qual nós somos dignos, que caiu sobre nós, e nós somos chamados para honrar essa semente. E é tempo, igreja, de se levantar e buscar como nunca buscou. Não dá mais para brincar, não dá mais para ficar em cima do muro, não dá mais para ficar olhando a vida passar. É necessário se posicionar, é necessário abrir o seu coração, é necessário se voltar para Ele. O Senhor te chama para uma vida consagrada.